noite, meu nome é Alcides Pedreira de Souza, sou aluno da Universidade Federal do Vale do São Francisco, estou cursando licenciatura em Educação Física e atualmente no Polo de Cabrobó. Nessa atividade eu vou falar um pouco sobre como o esporte de rendimento, o novo higienismo e a pedagogia crítica influenciam na condução das aulas de Educação Física escolar. As influências do esporte de rendimento passou a significar uma influência mais intensa para a educação física na educação básica, a partir das décadas de 1960 e de 1970. Mas foi na segunda metade do século XX que o esporte se tornou um elemento cultural com lugar de maior destaque e importância, e assim ampliou sua visão de atuação, passando a preencher espaços curriculares nas redes educacionais de diversos países num fenômeno global, e também passou a exercer mais claramente algumas funções especialmente ideológicas. E essas funções ideológicas exercidas pelo esporte de rendimento se concretizaram, por exemplo, na utilização da transmissão das conquistas esportivas para afirmar determinado regime político. Os países dos centros capitalistas e comunistas passaram a dar poder às primazias de seus regimes através de resultados em competições esportivas mundiais, especialmente nos Jogos Olímpicos. Houve então uma importante busca por resultados que passou a caracterizar o esporte enquanto prática associada ao máximo rendimento. Daí o tratamento que estamos dando esporte de rendimento para denominar essa manifestação cultural. E inúmeras estratégias foram pensadas para a formação de atletas com alto nível de rendimento e para a conquista de resultados esportivos, e entre essas estratégias destacaram a ideia de se utilizar a escola para o ensino do esporte de rendimento como uma base para a formação dos atletas. Então, as influências do esporte do rendimento é isso: o esporte moderno, o esporte no Brasil, o esporte na educação física e escolar brasileira, o esporte de rendimento e as funções ideológicas do esporte de rendimento. Em seguida, vou falar sobre as influências do novo higienismo, que relata a história da educação física no Brasil. Foi marcada desde seu nascimento na passagem do século XIX para o século XX, pela influência de um movimento médico conhecido como higienismo. Tratou-se de um ideário sanitarista que visava o controle de epidemias através de ações para promover a saúde pública da população, numa perspectiva de asepsia social. Os exercícios físicos, em sua relação com a promoção da saúde pública, foram estabelecidos de outra importante campanha educativa do movimento higienista. A prática de exercícios era considerada fundamental para a recomendada asepsia social. Nesse contexto, a ideia da relação positiva entre atividade física e saúde ganhou força, e a educação física passou a ser vista como um meio para se efetivar esse projeto educacional. Foi desse modo que a educação física passou a ganhar legalidade social para se construir um conteúdo curricular da educação básica no Brasil, no início do século XX. A influência do novo higienismo também exerce impacto na forma com que a sociedade vê o papel da educação física escolar, mas nesse aspecto não é tão popular quanto a ideia da formação de atletas, apresentada anteriormente. Essa influência se concentra internamente nas relações de poder próprias do campo da educação física. Para finalizar, vou falar um pouco da influência das pedagogias críticas. O contexto social e político da década de 1980 no Brasil foi proveitoso para o desenvolvimento de uma pedagogia crítica. O país saía de um período de ditadura, em que, através de um golpe de Estado, o poder governamental passou para o comando militar.
Quando a população começou a restabelecer a possibilidade de exercer seus direitos, surgiram movimentos para fazer valer de fato os direitos civis. Dentre eles, o mais conhecido foi o movimento que solicitava eleições diretas para os poderes executivos e legislativos. Além dos movimentos exigidos, vieram à tona outros tantos que estavam congelados pela proibição. No caso da educação, a pedagogia crítica e o movimento estudantil foram os despertados. Ainda durante o período da ditadura, já havia uma tendência educacional crítica sendo desenvolvida por autores brasileiros, a educação popular de Paulo Freire. Isso só foi possível porque ele viveu exilado durante a maior parte do regime militar. Não houve o desenvolvimento de uma pedagogia crítica em universidade brasileira nesse período. Isso só veio a ocorrer na década de 1980 com o processo de democratização da sociedade. De fato, só houve condição para o surgimento de uma pedagogia crítica desenvolvida no Brasil, na passagem da década de 1970 para a de 1980. Duas tendências compartilharam o espaço dessa virada emblemática e já desenvolvida educação popular e a resultante pedagogia dos conteúdos. Essas pedagogias tinham em comum a análise crítica das realidades sociais. Colocando-se a favor das classes populares numa visão de transformação. Por outro lado, discordavam em um aspecto importante para a problemática desta tese: o conteúdo a ser ensinado na escola. Então é isso. Muito obrigado e até a próxima.